Oi, meu nome é Luana. Oi, eu sou o João e essas são as 5 melhores, piores resenhas de Detalhe Menor da Adânia Schibli. Tem alguém que fale mal deste livro, João? Não é possível. Minha gente, tô chocado! Hoje eu vou ler porque este livro é um dos favoritos da Luana. Podemos falar assim, Luana? Eu sei que a Luana gosta muito desse livro. Eu gosto muito. Eu lembro que eu li este livro por conta de Luana, porque Luana gostava muito dele, fez indicação. Luana tinha um projeto de um clube de livro anterior ao Livros e Listas, e aí foi o primeiro livro do clube de leitura, do Abstração Coletiva, e aí eu li para participar do encontro. E eu e o João discordamos sobre este livro. Discordamos, levemente, não é nada... Levemente, mas eu quero criar aqui a discórdia. Luana, achei sensacionalista da parte da Luana, mas tudo bem. Isqueirinho, aguardem. Vai ter briga. Só espero que isso não acabe em morte. Mas vamos lá, Luana. Em quinto lugar, será que precisava de tanto detalhe assim? É o título da resenha. O fato de um livro tratar de um assunto importante e até urgente de ser discutido não torna tal livro automaticamente bom. Detalhe Menor entrega-se a minúcias, mas deixa a desejar nos pontos mais cruciais. E aí deixei essa em quinto, porque ela fez, olha, nem estava combinado, mas ela é sensacionalista também. E aí tem um gancho assim, para acessar a resenha completa, clique aqui, nananã. Ela é um pré, entendeu? Um pré-resenha. E saiba mais detalhes. Sabe qual a nota que essa pessoa deu, Luana? 1.5. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Você acha que precisava de tantos detalhes assim, Luana? É um livro tão curto, gente. Pelo amor de Deus, tantos detalhes. É mesmo, gente. Ele tem 107 páginas. Se tivesse menos detalhes do que isso. Um poema, um conto. Que absurdo! Em quarto lugar, também com título, tem suas vantagens. Nota 2.5. É um livro bom para entender um pouco mais sobre a realidade palestina, mas extremamente lerdo. E o final tenta ser impactante e não consegue. Meu Deus, mas tem prédio caindo, tem gente morrendo. O que choca esse rapaz? E eu gostei do lerdo, porque não é lento, é lerdo, já traz uma conotação, né? Olha a importância de escolher bem os vocabulários para fazer uma produção textual. Nossa! Uau! Em terceiro lugar, coloquei uma, gente, imensa. Vou ler só alguns trechinhos aqui, ó. Também tem título, as pessoas estavam inspiradas para títulos aqui. Não rolou comigo. 3 estrelas. Que é o clássico da resenha, né? De o problema não é seu, é meu, sou eu, né? Começo dizendo que Detalhe Menor me deixou em um estado de reflexão contínua, mesmo sem ter sido uma leitura que me arrebatou completamente. Senti que a autora tem um domínio impressionante da atmosfera, começa elogiando. Ó. Há uma precisão quase cirúrgica na forma como ela constrói cada frase, algo que admirei de verdade enquanto lia. Apesar disso, houve trechos em que me senti distante da narrativa. A tensão é constante, mas a frieza calculada da escrita me fez oscilar entre o fascínio e um certo estranhamento. Eu entendi a intenção, entendi a força, mas... E aí continua. E aí eu queria ler também o trechinho final. Quando fechei o livro, fiquei pensando em como traumas podem se repetir e ecoar, mesmo quando ninguém fala deles. Talvez tenha sido esse sentimento de inquietação silenciosa que mais ficou comigo. Por tudo isso, minha experiência acabou caindo naquele meio termo. Foi uma leitura importante, bem construída, mas não completamente envolvente. É engraçado porque ler na resenha parece que a pessoa amou o livro. Me chama a atenção a frieza calculada da escrita. E eu trouxe essa resenha porque é um dos pontos que eu gosto desse livro. É um livro contido. E é um livro que gera esse estranhamento. A linguagem é muito sóbria e o que está sendo narrado são atrocidades, principalmente na primeira parte. Vamos falar sobre isso. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Em segundo lugar, interessante. 2,5 estrelas. Muito interessante. O livro é dividido em 2 partes.
e as achei bem diferentes. A primeira, muito interessante, cheia de acontecimentos e uma escrita ágil. Já a segunda passou arrastada, com parágrafos muito longos. Eu gosto muito do uso do termo interessante, porque é o famoso elofensa, né? É um eufemismo, né? Você gostou? Achei interessante. É tipo diferente, né? Pra beleza. Assim, ela é bonita, ela tem uma beleza diferente. Você é muito criativa, amiga. Né? Alguém te mostra, olha o desenho que eu fiz, você é muito criativa, amiga. Mas ficou bonito, a sua criatividade transborda. Achei diferente. Vou contar um caso aqui, parênteses. Certa feita, quando eu era um jovem imberbe, contava eu então ali 14, 13 primaveras, eu tinha uma professora de literatura que eu amava. E uma amiga minha, o clássico, né, do professor de português, o aluno começa a escrever texto e pede para o professor ler, para dar uma opinião. Aí uma amiga minha escrevia poesias. Ela mostrou para minha professora, perguntou o que minha professora achava, e minha professora soltou a seguinte frase: muito subjetivo. Achei bom. Achei de uma inteligência discreta. Acorda, mulher! Você não é uma princesa, você é um dragão! Em primeiro lugar, Luana, agora sem título, direto ao ponto. O livro consegue retratar bem a experiência palestina, mesmo sendo um livro curto, mas, ao mesmo tempo, a escrita me pareceu tão truncada. Parece que o texto não tem uma boa fluidez. Apesar disso, não é de nenhuma forma descartável. Merece ser lido com atenção. Eu, particularmente, não tocaria na fogueira. Eu amei, assim, não é que é um livro descartável, aí vai para um outro oposto, assim, sabe? Vou inclusive aderir, eu não tenho aqui a referência, a gente pegou essas resenhas todas do Scooby, a gente não cita o nome, obviamente, né, da pessoa, mas eu vou aderir. Quando for nos piores do ano, eu vou falar assim, é um livro descartável? Não, mas... Ninguém tá falando isso de forma nenhuma, mas... Isso me lembrou, João, a polêmica da semana, que é a polêmica do Edouard Louis, que falou que a literatura de Helena Ferrante é uma literatura para adolescentes, é ruim mesmo, mas que ele acha que tem que existir. Quem tá falando que não? É ruim, é péssimo, é uma vergonha. Sim. Eu até duvido se pode ser chamado de literatura. Sim, mas proibir? Não, Aí, veja bem, uma linha foi cruzada. Um mar de leitores respira aliviado, já que Edouard Louis disse que Helena Ferrante pode sim existir e continuar publicando seus livros. Ufa! Apesar de, se você é um adulto e gostar, eu acho, porque não é pra você, é pra adolescente. Só faltou ele falar no final, livros ruins importam, vocês existem e são importantes para nós. Me atrevo, sim! Um beijo aí pro nosso Timothée Chalamet das letras, né? É verdade, teve o Timothée também, né? Numa entrevista maravilhosa, que ele disse que ele gosta muito de ser artista, ele tá no seu espaço, no seu ambiente, ele quer produzir arte, mas arte relevante, não tipo um balé ou uma ópera que ninguém se importa. Deus me livre de sobreviver para manter essas artes vivas, né? Ele fala uma coisa assim, eu não queria estar ali tendo que me esforçar para manter. Ai, gente, olha... E ele já tinha dado uma outra entrevista falando que ele achava que ele merecia prêmio, sim, porque ele tem entregue atuações incríveis nos últimos anos. É impressionante como o tempo só te valoriza. Gente, o homem branco jovem, realmente, a autoestima é interessante, né, Luana? Não decepciona, né, João? Não decepciona. Nós temos essa autoestima aqui, João? Eu sou um homem branco, não sou tão jovem assim. Talvez a minha autoestima já esteja aqui calejada pelo tempo. Mas é para adolescente ou não, Luana? Não se furte a responder. Eu gosto muito porque a crítica, a ofensa, ela tem camadas, né? Tipo, adolescente só lê... É que ela fala que se ofende 19 minorias, né? Numa fala só. De uma vez, assim, a beleza da ofensa concisa. E eu gosto que, em teoria, ele estava criticando uma outra fala problemática, que era da Aurora,
da professora, né, que falou que... Esse caso é muito bom, porque ele tem camadas, porque ela fala que é o Itamar Vieira Júnior e a Annie Ernaux, né, que ela fala que não é literatura. Aí ele vai responder e fala, muito me surpreende criticar a Annie, quando você tem uma Helena Ferrante escrevendo e ninguém fala mal. Ele só inverteu, né, assim, o ponto não era esse. E onde já se viu falar mal de uma escritora francesa? Fim dos tempos, né, João? Eu discordo completamente do que a professora diz. De hierarquizar a literatura? Claro que não, do exemplo. Se ela tivesse falado que aí não teria problema. O que me choca é ela ter falado mal da Annie quando você tem a Helena Ferrante escrevendo. Essa história é maravilhosa. Camadas e camadas, gente. Minha terapeuta deve estar tão orgulhosa de mim. João queria fazer um episódio em homenagem ao Eduardo Luiz, sua fala maravilhosa, mas eu não queria mais ler Eduardo Luiz, e aí recusei. Os filmes em que ele atuou, Duna, a gente... O Timothée Chalamet. Aí o top 5 seria filmes já feitos pelo Timothée Chalamet. Pelo Timothée Chalamet, pelo Timóteo Clemente. Que vai perder o Oscar. Vai, porque a boca de sacola não se aguenta. A gente tá gravando antes do Oscar, então não sabemos, mas já dá pra cravar aqui. E ele tinha tudo pra ganhar, porque a atuação dele é muito boa, era o ano dele, e aí ele não calou a boca. E Hollywood é apaixonada com ele, né? Assim, é igual a Emília Pérez, né? 2º ano consecutivo, gente. Cadê a assessoria desses atores pra falar assim, ó, calado vence, hein? Calado vence. Cala a boca, Magda! Mas calados não venceremos, porque viemos hoje falar... Não tem nada a ver, aproveitem a descontração, porque ela acaba aqui. Acaba. É um livro muito bonito, gente. Vamos falar sobre Detalhe Menor, da Dania Schible. João, aqui, nosso garoto propaganda, mostrando para vocês a capa. Saiu pela Todavia em 2017... Com tradução, sabe de quem, Luana? Safa Jubran. Rainha, já prestamos reverência à professora e tradutora Safa Jubran várias vezes aqui. Uma rainha, gente. Assim, um trabalho realmente muito importante de ponte mesmo, né? Da literatura do Oriente Médio para o Brasil. A professora Safa foi uma das primeiras a traduzirem, né, diretamente do árabe aqui no Brasil. Tem uma história muito interessante, continua trazendo muita coisa interessante pela tradução, então sempre nossa homenagem aqui. Para os tradutores como um todo, né? Eu estava até pensando, vou ser breve também aqui nessa minha discussão, mas é uma questão muito contemporânea, né, essa tradução direta. Eu sei porque eu tenho vários livros do comecinho dos anos 2000, 2010, e que a tradução é indireta. Então, hoje em dia, é quase que automático, assim, as editoras todas prezarem por uma tradução direta, mas é uma mudança muito, muito recente no Brasil, principalmente dessas literaturas que não têm tanta presença no mercado editorial. Estou pensando, por exemplo, no Orhan Pamuk, que é o autor da Turquia, que sai pela Companhia das Letras, ganhou Nobel, né? Tem toda uma questão. E eu tenho, acho que 2 livros dele aqui que a tradução não é direta do turco. É indireta. Traduz do francês, né? Do inglês. Do francês, do inglês, né? Eu li, acho que é O Meu Nome é Vermelho, que a tradução é indireta. E aí você compara 4 traduções do italiano, do francês, do inglês, para chegar no português. Então, assim, né? Acho que é uma conquista dos leitores brasileiros, essa valorização da tradução direta e, consequentemente, essa valorização do trabalho dos tradutores, né? Principalmente desses idiomas que não são os idiomas ocidentais ou europeus, né? Há que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado. Bom, vamos nessa, então? Vamos nessa. Vou deixar para a Lu fazer a resenha, porque sei que é um livro do qual ela gosta bastante. É verdade, sim. Só contextualizar que é o último episódio de literatura palestina que a gente fez, né? Então a gente já resenhou aí 4 livros de autores palestinos ou de autores cujas histórias se passam na Palestina, têm relação com a Palestina. E este é nosso último livro dessa série de 3 episódios, porque ela é uma autora palestina e a história também se passa na Palestina, né? Palestina/Israel aqui no caso. Esse livro foi publicado originalmente em 2017, veio aqui para o Brasil, se eu não me engano, acho que
eu não lembro exatamente a data de publicação, mas acho que foi logo depois, talvez 2019, 2020. E é um livro, João, que tem feito muito barulho nos últimos anos, porque ele foi indicado para o Booker Prize. Então a autora começou a ser muito comentada, a gente já vai fazer aqui a sinopse do livro, mas vale a gente lembrar da polêmica que aconteceu em 2023. A Dania Schibre, ela ia ser homenageada na Feira de Frankfurt, na Alemanha, que é uma grande feira muito importante para o mercado editorial, gente. Lá são negociados direitos de obras, né? Ela acontece sempre muito próxima ali do Prêmio Nobel, só para a gente entender mesmo a importância do evento. Ela ia ser homenageada nesse evento, e aí a participação dela na feira foi cancelada, João, por conta do ataque do Hamas a Israel em 2023. E aí houve toda uma polêmica, né, de acusações de censura, por que ela não estaria sendo levada ali ao palco, né? Então, para a gente continuar aqui num assunto que a gente tem falado muito nos últimos episódios, de como as vozes palestinas acabam sempre sendo silenciadas, né? E é só comentá-lo nessa questão da feira, porque a retratação foi horrorosa também. Porque aí depois a feira foi muito criticada e aí ela lançou uma nota falando assim, não, mas a gente cancelou, não foi em boicote a autora, foi pela proteção dela, porque ela podia ficar aqui muito exposta, ela podia estar sujeita a ataques, a retaliações, e aí é uma loucura, porque a emenda sai pior do que o soneto, porque assim, você vai homenagear uma pessoa, aí você cancela a homenagem porque você acha que ela pode ser hostilizada, quer dizer, você ainda fala mal da segurança do próprio evento, né, assim. Então, e a gente sabe que não foi por isso, obviamente, né? Foi claramente uma retaliação ali. Então, é só para reforçar o que a gente tem conversado nesses últimos 3 episódios de como que a Palestina ela é silenciada muito, muito facilmente no Ocidente aqui, pensando principalmente em Europa e Estados Unidos, mas até na América do Sul, infelizmente, né? A gente vê aí no Brasil. Já trabalhamos com outros exemplos, né? E esse é um livro bem interessante para entender mesmo o contexto de ocupação de Israel na Palestina. Ele tem uma divisão em 2 partes. E é aqui que eu e o João discordamos, porque o João gosta mais da primeira parte e eu gosto mais da segunda, né, João? Essa é toda a discordância que vocês vão ter hoje, até porque o nosso nível de energia já está um pouco baixo. Mas a primeira parte se passa em 1949. Então, a gente está aqui 1 ano após a criação do Estado de Israel, lembrando que imediatamente acontece ali um conflito entre árabes e israelenses, né? Essa população desse Estado recém-criado, população árabe que era contra a criação desse Estado, então acontece essa primeira guerra. Teoricamente, 1949 já é um período de trégua, mas mesmo assim a gente vai ter ali uma militarização muito forte, né, desse território ocupado, situação que se perpetua até os dias de hoje. E aí a gente vai acompanhar justamente, João, nessa primeira parte, o comandante de um destacamento militar. Eles fazem várias patrulhas, várias rondas ali. Eles estão na região do Negev, que é uma região desértica do sul de Israel. Então, na teoria, é uma patrulha que vai patrulhar ali as fronteiras com o Egito, né, vai tentar manter ali as fronteiras deste território livres de possíveis invasores, né, infratores ali. Mas, na verdade, eles estão mesmo procurando grupos árabes. A missão deles real ali é exterminar qualquer grupo opositor, qualquer grupo ali que não seja de israelenses, né, que não seja de judeus. Então eles vão entrar em confrontos ali, eles vão matar algumas pessoas, principalmente beduínos, né, esses habitantes ali do deserto que ainda estão ali naquela região. E é o começo desse processo de ocupação mesmo do território, né, de marcar presença, de uma disputa de poder, de eliminar quem já vivia ali, né? Então é o começo daquelas questões que a gente mencionou nos outros episódios, do tomar posse, do habitar um território que não era seu. Inclusive, no livro, ainda que sutil nas entrelinhas, mas essa cena entra muito naquela discussão de desmentir o fato de que era um território inabitado, né? Porque é um deserto, não vive ninguém. Mentira. Você tem os povos beduínos que habitam ali há séculos e séculos, e a autora vai mostrar como é que foi esse processo, ainda que sutilmente, né? Ela
aborda outras questões aqui nessa cena inicial, mas a gente consegue perceber isso, que um dos pontos que ela está discutindo é mostrar que sim, era um território ocupado, que havia pessoas que viviam ali, né? E a gente vê muito forte, de forma muito explícita no livro, a relação desses israelenses com os beduínos, né? Eles vão falar isso. É um povo atrasado, eles não fizeram nada por essa terra, olha esse deserto completamente improdutivo. Então, claramente, nós temos muito mais direito de estar aqui, porque a gente vai dar um uso muito melhor para essa terra. É um povo bárbaro, é um povo violento, a gente precisa levar a civilização para essa terra. Quase um projeto... quase não, bem colonial mesmo, de trazer a civilização, né? É um discurso muito semelhante com o que a Europa fez no imperialismo, na colonização da América do Sul, por exemplo, né? Essa ideia de inferiorizar os habitantes originários daquela região e de defender essa ideia de que mas a gente é o futuro, a gente é o avanço, a gente está fazendo pelo bem do coletivo, estamos trazendo aqui a modernidade, a segurança, o respeito ao outro, a civilização como um todo. E aí a gente tem 2 acontecimentos principais nessa primeira parte, né? Parte esta na qual acompanhamos este comandante deste destacamento militar, né? Primeiro ele vai ser picado por uma aranha. Então nós temos vários momentos, eles estão num acampamento militar, né? Ele está na sua tenda, e aí ele vai ver muitas pequenas, minúsculas aranhas, uma delas vai picar ele na coxa, e ele tenta curar aquele ferimento, mas quanto mais ele tenta curar, mais aquilo infecciona, ele não conta para ninguém, então a gente vê ele sofrendo com aquele ferimento, e ao mesmo tempo tentando manter ali a rotina militar. E é interessante porque é um paralelo, né? Eles diminuem o tempo todo as populações árabes, os beduínos, então é algo minúsculo que vai provocar dor e sofrimento para ele, né? Uma aranha que minúscula. E a gente também tem, não só nesse momento, mas no romance como um todo, uma ideia de que até os animais ali daquela terra são contra essa ocupação. Então, por menores que sejam, eles também apresentam algum tipo de obstáculo, né, para esses israelenses. E o segundo episódio que acontece é eles encontrarem justamente um grupo de beduínos. Então eles vão sempre patrulhar, são rondas e mais rondas, uma rotina ali muito cansativa, muito repetitiva, muito monótona, eles não encontram ninguém no deserto até que eles encontram. Eles vão para uma região ali que tem um filete de água, tem alguns animais, camelos, eles escutam um latido de um cachorro e aí eles encontram esse grupo, eles vão imediatamente matar todo este grupo, então, vão fuzilar as pessoas, exceto uma menina que vai sobreviver, uma menina pequena que vai ser levada para esse acampamento. Eu acho que eu já vou dar os pequenos spoilers aqui, gente, até porque é a primeira parte do romance, tá? Mas vocês também conseguem imaginar o que vai acontecer com uma menina, né, neste acampamento de homens, nesse acampamento militar, né? Então, ela vai ser violentada de diversas formas até ser assassinada. E aí, essa é a primeira parte do romance, e a gente vai para a segunda parte, que vai acontecer anos, décadas depois, né? Eu comentei que essa primeira parte se passa em 1949, e aqui a gente vai ter um salto no tempo, a gente vai estar no século XXI aqui, e a gente vai acompanhar uma mulher, né, uma protagonista, que mora na região da Cisjordânia. Me parece que ela é jornalista, não sei se isso fica explícito na história, mas acho que ela trabalha com jornalismo. Ela vive ali a rotina, né, o dia a dia de uma região ocupada, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas ela vai ler sobre a história dessa menina que foi assassinada anos antes. Vai vir num artigo de jornal, um escritor israelense que vai comentar esse acontecimento, né, o corpo, o cadáver que é encontrado ali num poço abandonado, e aí ela vai ler. E é uma história como tantas outras, ela mesma vai dizer que não existe nada de excepcional nessa história, essa história aconteceu e acontece repetidas vezes ali no território da Palestina, mas tem um detalhe, a gente vai falar muito de detalhes, afinal o livro se chama Detalhe Menor, mas tem um detalhe que chama a atenção dela, que é a morte dessa menina acontece no dia do aniversário da protagonista. Acontece 25 anos antes do nascimento dessa protagonista, dessa jornalista. Então esse detalhe chama a atenção dela, ela até brinca, né? Será que eu estou sendo muito narcisista
por me ater justamente a esse ponto, e aí ela vai começar a pensar e ela vai ficar muito obsessiva por essa história, né? Ela entende que é uma história muito pequena. Se a gente pensar em todo o histórico de resistência, de luta da população palestina, mas ela tem um insight, uma ideia de que talvez, se ela entender esse pequeno episódio, né, essa situação aqui muito específica, muito limitada, se ela conseguir compreender o que aconteceu com aquela criança, ela vai ter acesso a uma verdade maior. Talvez ela entenda melhor a situação ali dos palestinos. E aí ela vai decidir investigar essa história. Ela vai ligar para o jornalista entediadíssimo, né? Quase não vai falar com ela direito no telefone. Eu escrevi aí um artigo. Ela vai perguntar, e as fontes? Você pode me dar mais detalhes? E ele vai responder, tudo que eu quis escrever já está no artigo. Leia aí, se dê por satisfeita. E aí ele até sugere, você pode tentar visitar a capital, Tel Aviv, o histórico dos militares, ver se você descobre mais informações. E aí ela até fala para ele no telefone, mas será que eu, como palestina, vou ser capaz de acessar essas informações? E ele fala assim, já bocejando, né? Não vejo por que não. O problema não é meu, né? Eu também não vejo por que não, mas de um modo geral eu não tenho acesso a essas informações. Mas não é assim que funciona, né? E aí ela vai pegar um carro, ela vive, como eu falei, na Cisjordânia, né? E ela vai em direção ao sul. Então, primeiro ali para a capital de Israel e depois para a região do Negev, para o lugar onde aconteceu esse assassinato. Então, primeiro tentando pesquisar ali no histórico dos militares e depois tentando ir em loco, né? No lugar onde aconteceu esse crime, esse episódio terrível, né? E é isso, basicamente, né? Resumindo, porque é um livro muito, muito curto. Mas assim, acho que da história a gente foi até onde podia, né? Porque mais do que isso, aí a gente vai resumir o romance todo. Mas eu acho que é um livro muito bonito e muito atual, porque uma das questões que a Lu ressaltou na sinopse que ela fez é isso, né? Essa mulher, na segunda parte principalmente, lutando para recuperar a história dessa menina anônima, desses anônimos que a história com H maiúsculo às vezes não registra, e ela percebendo assim, mas se eu não tentar entender essa menina, a vida que essa menina teve, a morte dessa menina, ela vai ser esquecida de novo, né? Ela vai passar em branco aqui. Então talvez seja importante, pelo menos, resgatar o que aconteceu com ela para deixar registrado, para deixar evidente para as outras gerações que é um caso que a gente sabe que não é isolado, obviamente, mas assim, eu vou pegar esse caso específico porque isso tem importância, como caso específico mesmo, né? Não é nem um projeto de a partir do caso específico a gente entende a história coletiva, é valorizar realmente a história individual dessas pessoas que foram atropeladas pela história ao longo da vida, e se uma outra pessoa também anônima, anos depois, não procurar entender, ninguém vai procurar, né? Ela tem essa noção de que é um respeito, sobretudo, individual para a vida dessa menina. E, claro, ela sabe que isso está dentro de um outro complexo, né? Mas eu acho bonita essa ideia de, antes de tudo, um respeito ao indivíduo. E eu acho muito bonito mesmo, porque isso é a história individual, é o que aconteceu com essa menina, mas, ao mesmo tempo, ela entende que a história da menina também é a história dela. Ela é a continuidade, a continuação desse histórico da Palestina. E aí ela usa uma figura de linguagem que cria uma metáfora que eu acho muito bonita, que é: essa menina era uma erva daninha. Ela foi extirpada, né? Foi excluída, foi morta porque ela era uma erva daninha. E aí, 25 anos depois, nasce outra erva daninha no mesmo lugar, que sou eu. E no mesmo dia. No mesmo dia, exatamente. Então ela é um pouco a continuidade daquela criança. E talvez por isso também que ela busque entender, porque ela respeita a história do outro, mas porque aquela também é a sua própria história. Então eu acho que ela trabalha muito bem essa ambiguidade, essa aparente contradição da narrativa, né? A história do outro, mas também a história dela própria. E a ideia do ciclo também, né? Pela data do aniversário ali fazendo esse gancho, mas ela entende que várias outras situações, né? O fato de também ser uma mulher vivendo naquele lugar. Então é óbvio que ela pensa assim, bom, eu cheguei na vida adulta, mas eu poderia ter sido essa menina em algum momento da história. E eu ainda posso ser, né? Assim, nada me garante aqui que eu vou chegar ao final da minha vida e ter uma morte natural. Eu vivo num país em constante conflito. Gosto muito da segunda parte,
das imagens me remete muito até ao livro da Lina Meruane, que a gente resenhou no episódio passado, porque essa jornalista ela vai contando as várias barreiras militares que ela tem que passar. Então, assim, ela chega num lugar, aí pedem os documentos, aí autorizam passar, aí ela anda, sei lá, mais 15 quilômetros, aí tem outra barreira militar, e aí as dificuldades, assim, né? Se ela seguisse naquela estrada, ela chegaria em tantas horas, mas aí não pode, impedem ela de passar, ela tem que pegar retornos, ela tem que ir por outras ruas, né? Então, assim, essas dificuldades mínimas, que pra gente parece, assim, uma coisa supérflua, mas você entende ali como que essa mão do Estado de Israel está dificultando, porque pode dificultar. Às vezes nem é uma coisa assim, não é uma ameaça de perigo, não é uma questão de segurança, mas você não vai passar por aqui. Você vai ter que, eu vou dificultar a sua viagem, você vai ter que gastar o triplo de horas, sendo que você poderia ir por aqui só por prazer, por sadismo, às vezes, de dizer não vai por aqui, porque eu posso dizer não, né? E essa vigilância constante. Eu gosto muito da segunda parte, como ela faz esse retrato de que quando você está lendo, assim, não tem nada exatamente perigoso acontecendo, mas você percebe que ela está em estado de adrenalina o tempo todo, porque algo pode acontecer a qualquer momento e algo sem justificativa. Ela pode ser presa, ela pode ser estuprada, ela pode ser violentada, ela pode ser impedida de ter acesso ou não a coisas básicas como estrada, como rua, como carro. Ela tem que alugar um carro para ela fazer essa viagem, e como que tudo é muito mais difícil para ela, porque ela é palestina, né? Tem uma passagem que ela vai alugar o carro que tem a questão dos documentos, né? É um livro que mostra muito, assim, essas dificuldades amplas, mas também essas dificuldades do dia a dia, de como é difícil você viver num estado que, pelo fato de você pertencer a um outro povo, vai te olhar como um inimigo em potencial. E, assim, qualquer coisa que você fizer pode ser usado de desculpa para te matar, inclusive. E qualquer coisa que você não fizer também, porque a qualquer momento ele pode, inclusive, te matar porque quis, porque você é uma pessoa de um povo considerado inimigo naquele lugar. A gente já explicou nos episódios passados, pelo menos do nosso entendimento, né, João, como que acontece essa ocupação histórica, então eu acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas eu concordo com você, eu acho que essa segunda parte ela é muito feliz em mostrar como é viver em um estado de exceção. A gente mencionou muitas vezes, os palestinos não têm direitos de cidadão dentro do Estado de Israel, mesmo vivendo ali num território que supostamente pertence ao Estado de Israel, né? Então, assim, desde o momento que ela acorda até o momento que ela chega no trabalho, já é uma grande jornada. Porque ela vai ter que passar por militares e alguém vai apontar uma arma para ela e ela vai ser subjugada de diversas formas, e para ela aquilo ali é o dia a dia. Ela até vai falar, eu acho uma frase interessante, que até então estava tudo normal, ela não viu nada assim que obrigasse ela a voltar para casa, mesmo com um militar apontando um fuzil para ela. Aquilo ali é uma terça-feira na vida dela. E aí ela chega no jornal, ela chega no trabalho, e aí ela tá lá trabalhando, e aí de repente vem um colega e abre a janela de vidro. E ela fica meio irritada e fala, não, mas eu não quero que abra, por que você abriu? Ele falou, porque vai ter uma explosão. Os militares anunciaram que vão demolir, vão explodir um prédio aqui do lado, porque supostamente tem infiltrados, tem inimigos de Israel ali dentro. Então eles vão explodir o prédio, matar as pessoas que estão dentro. Se a gente deixar a janela fechada, vai ter estilhaço de vidro por todo canto, então a gente tem que abrir a janela. E aí abre-se a janela, e aí tem a explosão, esse prédio cai, o jornal fica inteiro coberto de poeira, eles têm que limpar todo o espaço ali para continuar trabalhando, e novamente isso é só uma terça-feira. Aquilo ali é algo rotineiro, é algo normal. Então, como deve ser viver num espaço como esse? Lembrando que ela vive na Cisjordânia. E aí o João mencionou, né? Ela vai precisar de documentos para poder sair da Cisjordânia. Porque o que acontece? A gente tá... E eu nem entendo tão bem esse mapa, tá, gente? Eu acho que ele é até confuso, talvez de propósito aqui, mas pra gente que está num contexto completamente diferente, fica quase impossível de entender. Mas as regiões que são ocupadas por palestinos, elas primeiro não se conectam, então elas são propositadamente mantidas separadas.
Existe uma decisão até estratégica nisso, de impedir que existam muitos palestinos em um mesmo lugar. Tem construção de muro, às vezes, de cerca para separar, e você vai criando ali áreas que não são exatamente dos palestinos no meio da região da Cisjordânia, justamente para separar, né, essa população. Às vezes você corta uma vila no meio e fala, não, daqui para trás é Palestina, daqui para frente é outro território, né? Eu lembro muito daquele livro As Sombras de Reis Barbudos, do José J. Veiga, que é um livro que eu amo, que fala sobre ditadura militar, mas ele vai para um realismo mágico, porque tinha até uma questão de censura na época, e aí ele cria essa cidade em que as pessoas vão dormir e quando elas acordam tem muros por todos os lados. Então elas não conseguem mais chegar umas nas casas das outras, elas não conseguem mais se locomover livremente na cidade, nas suas devidas proporções. É um pouco o que acontece aqui no território palestino, né? E ela vive na Cisjordânia, então ela vive no espaço, eu não sei bem como chamar isso, mas no espaço na ocupação A. E para ter acesso a essas informações, aos históricos, aos arquivos dos militares, ela precisa ir até Tel Aviv, né, até a capital, que fica na região B. E aí o Negev, que é essa região mais ao sul, está na região C. Eu não sei se eu estou falando as letras certas, tá, gente? Mas é só para a gente entender aqui essa divisão muito confusa do mapa. Ela não tem autorização de uma região para outra. Ela não pode sair da região A. A identidade dela não permite. As identidades têm cores diferentes. A dela não permite que ela saia da região dela. Então ela vai pedir para uma colega dela, emprestada, uma colega que é de Tel Aviv, essa colega empresta, dá a carteirinha, e aí com essa carteirinha ela consegue transitar e ir de uma região para outra. Então aí ela já está cometendo ali um certo crime, né, ou pelo menos uma infração, porque ela está se fazendo passar por outra pessoa que tem mais acessos que ela. Então vejam como é complicado esse deslocamento. E elas até falam no livro, né, para eles, a gente é tudo igual. Então eles nem vão perceber que a foto não é sua. Eles vão achar que eu sou você e vão confundir mesmo. Eles mal olham pra gente. Então ela pega essa carteirinha e aí ela aluga um carro e aí finalmente ela consegue sair ali da região da Cisjordânia para ir, né, para outros espaços. E aí, para mim, gente, por isso que eu sou muito apaixonada por esse livro, e especialmente pela segunda parte, porque tem a parte do carro, ela viajando de carro pelos territórios da Palestina. E o que é lindo aqui, gente? Ela vai ter no banco do carona, ela tá sozinha, então no banco do carona ela vai colocar vários mapas. Então ela vai ter 3 grupos de mapas. Mapas que são os mapas dos territórios ocupados, que justamente mostram nessas regiões, zona A, zona B, zona C, enfim. Ela vai ter mapas que são fornecidos pelo Ministério do Turismo de Israel. Quando você aluga o carro, você ganha esses mapas, que são os mapas normais, rodoviários das cidades, né? Um mapa mais tradicional do que a gente entende aqui como um mapa rodoviário. E ela vai ter mapas antigos com ela. Mapas anteriores a 1948, ou seja, mapas que foram feitos antes da criação do Estado de Israel. E ela vai comparando esses mapas. Então ela olha um determinado lugar onde existia uma cidade palestina. Ela sabe o nome dessa cidade palestina, está lá no mapa. Mas ela olha no mapa atual e essa cidade não existe mais. Essa cidade foi completamente excluída. E no seu lugar está um bairro judeu, está um parque, está qualquer outra coisa. Às vezes nada. Às vezes nada, às vezes um descampado, sem qualquer vestígio da existência anterior dos palestinos. A gente comentou isso também nos episódios passados, né? Como isso é cruel. Então ela, de vez em quando, ela até fica feliz quando ela nota algum detalhe que mostra a existência dos palestinos, né? Então ela vai ver uma palmeira, que é característica da região, vai avistar ao longe um pastor, um beduíno. Então ela vai tentando identificar traços da presença palestina, mas essa presença foi completamente apagada, propositadamente apagada. E outra questão que a gente também já comentou, desculpa a gente tá fazendo tanta autorreferência aos outros episódios, mas é para não ficar tão repetitivo, né? Então a gente às vezes encurta aqui a retomada. Mas eu gosto também quando ela entra na discussão dos idiomas, né? Porque como ela tem esse mapa antigo, às vezes ela vai perceber que ela vai expor pra gente que antes da ocupação de Israel, aquele aspecto geográfico era conhecido por um nome em árabe.
Então, o nome de uma montanha, o nome de um rio, o nome de uma planície. E agora o nome no mapa oficial é outro, porque inclusive você teve a adoção do hebraico como o idioma ali de Israel. Então, essa ocupação, ela é uma ocupação idiomática também. Você muda o nome das referências, você muda o nome dos aspectos geográficos para você anular toda a história por trás. Porque a partir do momento que eu chego num lugar e ele já tem um nome, alguém deu esse nome. E muito provavelmente quem deu esse nome é o povo que vivia ali. Quando você dá um outro nome, é essa ideia de não, mas não tinha nome. Né? Não, o nome oficial desse monte é X. Não pode você se referir. Inclusive, em todos esses livros que a gente comentou, isso vai ser mencionado em maior ou menor escala, mas o mero fato de você fazer referência a uma determinada região usando o nome árabe, isso vai ser lido como sinal de perigo para Israel. Isso vai fazer com que você vire automaticamente uma pessoa com potencial de ataque, com potencial de ser um terrorista, porque você está se referindo ao nome árabe. Ou seja, você tem alguma intenção maligna por trás daquilo. Então eu gosto muito que ela entra nessa discussão também da ocupação idiomática que foi feita nessa terra. Eu fiz vários paralelos aqui nessa leitura, gente, mas há um tempo atrás eu comecei a ficar um pouco obsessiva por histórias de cidades. Eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás eu li o Mabancou, que é um autor do Congo, que eu gosto muito, e aí eu comecei a pesquisar sobre o Congo, e aí eu fui pesquisar sobre o Reino do Congo, e aí eu descobri que o Reino do Congo tinha uma cidade chamada Mibanza, que era uma cidade enorme, muito ocupada, muito bonita, às margens do rio Congo, que é o rio mais importante, né, mais caudaloso ali da região, uma cidade com mercados imensos, com um método, formas muito específicas de agricultura, e aí acontece a invasão europeia na África, especialmente ali no Congo, né, que o Congo é o coração ali da África, né, fica numa região mais central, começam-se os sequestros em massa, então esses homens são levados dessa cidade para as Américas, vão ser sequestrados, escravizados, né? E essa cidade, João, ela fica vazia. E aí, de repente, você não tem mais gente para trabalhar nos campos, na agricultura, e você não tem mais gente para trabalhar no mercado. E essa cidade, ela vai morrendo, e em algum momento ela é abandonada, a cidade desaparece. E aí enfim, tenho obsessões pontuais, gente, mas eu comecei a pesquisar sobre cidades antigas, pesquisei sobre Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, e cujos escombros, né, ruínas, vai ser erguida a atual cidade do México, que era Tenochtitlan, era uma cidade belíssima. Quando os europeus chegaram no século XVI, eles diziam que parecia Veneza, porque era uma cidade repleta de canais e avenidas muito largas e arborizadas. Limpa. Com métodos muito avançados de abastecimento de água, de irrigação, águas nas casas, nas residências, encanadas. Então, que eles tinham muita tecnologia, até superior à tecnologia que existia em cidades europeias e que precisava ser destruída, foi completamente destruída, né? E eu tô falando tudo isso, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver, inclusive, pelo processo colonizatório, mas não é esse o ponto que eu queria falar. Eu queria só expor para vocês a tristeza que é a morte de uma cidade. A gente pensa, e a gente pensa certo, né? O pior de tudo é sempre a morte do indivíduo, são as vidas que são perdidas, é o impacto disso nas pessoas comuns, com certeza. Mas se a gente subir um nível aqui, a morte da cidade também é algo muito triste, né? É um modo de vida, é uma cultura, é uma identidade que é perdida para sempre. Cada lugar tem as suas especificidades. Então, eu estou falando tudo isso por conta da Palestina, né? A Palestina perde isso, perde as suas cidades, os seus territórios, e você tem a luta desse povo que até hoje está ali resistindo, tentando sobreviver, muitas vezes em campos de refugiados, né? Mas as cidades em si morreram. E isso é muito triste também, né? O que é perdido, o que é excluído com a morte dessas cidades. Então, essa parte do livro me toca muito por conta disso, porque é essa sensação que deve ser completamente sufocante e terrível de você olhar um espaço onde deveria existir uma cidade e não existe mais nada, não existe mais nenhuma construção, não existem nem mais ruínas. Pensem como isso deve ser aterrador, gente. E até reforça o discurso violento, né, do opressor,
Porque pensando ali no começo, quando você tem esse grupo de beduínos, que em teoria não tem uma cidade, que é um grupo nômade que vive no deserto, e aí uma das desculpas vai ser, mas é um povo inferior porque não tem nem cidade. Eles não têm nem ponto fixo, eles vivem ali, é um grupo isolado, como se fosse algo que não pertencesse a um grupo maior, né? Você elimina o caráter de pertencimento. E aí você pode fazer o que quiser porque é um grupo inferior, eles não se organizam em cidade. Mas se organizasse, a gente destruiria a cidade também. Então, assim, né, você percebe que tudo serve ao discurso da violência. Não existe respaldo realmente técnico, teórico. É literalmente qualquer coisa que você faça, a gente vai usar um discurso para combater isso. Então, assim, fique muito tranquilo, você vai ser dizimado, não importa se você vive na cidade, se você não vive em cidade. Não é uma busca só pelo aspecto territorial, é uma dominação que se desmembra em vários campos diferentes, no idioma, na imposição da cultura, na imposição da roupa, na imposição da religião, na imposição de onde você pode ou não ir. Eu lembro que vou fazer referência aqui de novo ao livro da Alina Meruane, mas ela aborda esses aspectos, também esses detalhes menores, para usar aqui a expressão do livro, que, por exemplo, com a repartição, a Palestina, a Cisjordânia ficou sem acesso ao mar. Ela não tem acesso ao mar. E ela tinha, né? A Palestina tinha acesso ao mar. Então, as implicações que isso tem, desde aspectos geopolíticos, para dificultar o comércio, para dificultar apoio, para dificultar a ajuda que chega, até aspectos de pertencimento ao território. Como que o mar era visto naquela cultura? E, de repente, você fala, não, agora você não pode ir ao mar. E você não pode ir ao mar porque ele não está mais no seu território. E se você quiser se locomover, a gente vai criar várias dificuldades para você ter acesso ao litoral. Então, assim, é muito revoltante quando a gente lê esses livros de autores palestinos e você vai desmembrando esse processo de ocupação e de violência em várias e várias camadas, assim. Claro que, repito o que ela falou, o mais óbvio e o mais chocante tem que ser realmente a questão dos bombardeios, dos assassinatos, das prisões sem acusação judicial, sem, às vezes, motivo explícito, mas quando você percebe o dia a dia dessa população, é realmente, assim, muito, muito revoltante você perceber como é que esse poder ele é imposto em várias e várias camadas. E aí entra a questão da linguagem que a gente falou antes, né? Porque é como o João mencionou, são atrocidades que estão sendo comentadas aqui, mas a escrita ela é muito sóbria, ela é muito contida, como é que o resenhista falou, a frieza calculada da escrita, porque, gente, isso é a rotina do povo palestino. Então eu entendo essa contenção até nesse sentido, isso aqui não é algo excepcional. Isso aqui é algo cotidiano na vida dessa população. É isso que acontece num território ocupado. Então eu gosto muito da linguagem, eu gosto muito de como a história da personagem, da protagonista da segunda parte, ecoa a da primeira parte. Então a gente vai ter várias rimas, vou dar um exemplo aqui, mas são vários. A menina... ela é a menina que é capturada, né, que na primeira parte, a menina beduína, ela tem um cheiro que eles acham horrível, ela possivelmente tem doenças, está contaminada, então eles fazem ela tomar banho com querosene, com combustível, e ela fica com esse cheiro, né, muito forte, e aí em algum momento a protagonista da segunda parte, a jornalista, vai abastecer o carro e ela derruba a gasolina em si mesma sem querer, ela tá com medo, tá nervosa, né, tá num lugar que ela não deveria estar, então ela comete essa gafe e ela fica com esse cheiro também. Então vão sendo criados vários paralelos ali entre a história das duas, e eu acho que isso para mim sempre soa muito orgânico, assim. Eu acho que ela costura tudo isso muito bem. Tem o cachorro também, né? O cachorro que ela tinha na primeira parte, vai ter um cachorro que late também muito na segunda parte. Então, o tempo todo a gente vai ter elementos que costuram essas duas histórias que estão bastante separadas, né? Se a gente pensar no tempo, mas que pertencem àquele mesmo território. E essas imagens que ficam ressoando, até a aranha, né? É uma metáfora que aparece ali na primeira parte, mas ela vai aparecer em vários outros momentos, você tem sempre uma aranha ali,
E essa descrição minuciosa que irritou alguns leitores aqui, mas eu acho bonito. E a aranha aparece até como metáfora, né? Ela aparece como animal mesmo, objeto, ali na primeira parte. Mas na segunda vão ter várias metáforas com a aranha, né? Que ela se sente enredada numa teia, presa numa teia de aranha. Um mapa que lembra uma teia de aranhas com várias rodovias, várias ruas, né? Eu acho que uma das grandes metáforas que a autora quer aqui com a aranha é a ideia da teia, né? Dessas bifurcações, desses caminhos, tanto do aspecto mais abstrato da memória, dessa tentativa de resgatar o fio condutor ali de uma história que foi apagada, quanto desses caminhos muito tortuosos, labirínticos, que ela vai ter que seguir as várias, não sei exatamente o termo técnico, mas as várias barricadas, não são barricadas, são fugiu, blitz, né? Como se fosse uma blitz ali, mas os vários... Postos de ela controle, dá um nome né? teórico. Os postos pelos quais ela tem que ir cruzando, né? Então, são metáforas que se relacionam muito com essa ideia da aranha e do perigo o tempo todo, né? Porque é como se ela estivesse presa numa rede e a qualquer momento a aranha pode chegar e picá-la, né? E levá-la à morte de alguma forma. E funciona no sentido contrário também, né? Porque na primeira parte é essa aranha minúscula que provoca um profundo sofrimento no comandante, e vai ter uma outra imagem na primeira parte que é essa aranha muito pequena devorando um besouro gigante, né? Um animal bem maior que ela. Então essa ideia de que você pode ter a força, você pode controlar tudo, mas quando você menos espera é um detalhe que te pega no pé. Um detalhe menor. Mas eu gosto bastante da construção dessas imagens e acho a história muito boa também, gente. Por esses detalhes mesmo. Tem um outro ponto, a gente comentou de todas as dificuldades dela vivendo sob ocupação, quando ela vai para os territórios israelenses, efetivamente, né? Ela aluga um quarto, eu acho essa cena muito boa também, ela vai passar a noite, então ela aluga um quarto de hotel, e aí ela tem água à vontade, e ela fica embasbacada com isso, porque os israelenses podem tomar banho A hora que quiserem. o tempo que desejarem. Então ela fica muito encantada com o chuveiro, sabe? Com água disponível, água à vontade. E tem uma parte que eu acho muito bonita também, que ela escuta bombardeios na Cisjordânia. Ela escuta as bombas caindo, só que ela está muito longe. Ela escuta, assim, ela está na capital, isso está acontecendo a vários quilômetros de distância, e ela fala como é diferente você escutar bombas a muitos quilômetros de distância e ao seu lado, né? Bombas bombardeando um escritório, um prédio do lado do seu trabalho. Então, eu acho que ela cria também essa ideia de como é muito diferente as vivências. Que é uma imagem que ela usa bastante, né? A distância, aproximação e distanciamento ao longo do livro todo, até pelo percurso que ela vai fazendo. Mas eu gosto também. E é só fazer um comentário aqui, porque Luana me criticou no começo deste podcast, mas eu li há muito tempo. E quando a gente foi gravar, aí a gente às vezes dá uma relida, a gente dá uma procurada, quando são leituras que a gente fez há mais tempo, né? Eu só me recordava da segunda parte. Olha que minha memória me traiu. E quando eu tinha lido, eu falei que eu gostava mais da primeira parte, mas eu não desgosto da segunda. Eu só tinha gostado mais da primeira parte. E a minha memória falou, não senhor, você gosta mais da segunda, porque você só lembra da segunda. Sua memória falou, o importante é o que importa. E o importante é a segunda parte. Eu gosto da primeira parte também, mas eu acho a primeira parte muito repetitiva. E eu entendo a ideia da repetição, porque afinal está mostrando a rotina daqueles soldados, as infinitas rondas. Eu percebo que é proposital, mas na experiência de leitura, para mim é um pouco mais doloroso ler a primeira parte. A segunda parte eu acho que ela já é mais fluida para mim, na minha experiência. Mas eu não mudaria nada na primeira. Eu entendo o propósito, eu entendo o objetivo. Eu acho a segunda um pouco mais repetitiva. Porque eu acho que se a gente pensar em narrativa, a primeira parte é uma narrativa mais tradicional, entre aspas, porque você tem mais acontecimentos de enredo. Na segunda é uma história mais intimista, você fica ali muito preso aos pensamentos dessas jornalistas, percepções de mundo dela. Então acho que dá uma caída em
sequência de ação, sabe? Mas eu também não desgosto, eu manteria do jeito que tá. Eu acho que funciona bem também essa oposição de histórias diferentes, né? E até o foco narrativo em personagens diferentes, né? Então, na primeira parte é o comandante militar israelense, a força, e na segunda parte a gente vai ter o foco nessa jornalista palestina, mulher, A oposição de gênero, né? esse lado mais frágil dessa relação de poder. E fazer 2 comentários para já encaminhar aqui para o encerramento, Lu. Não sei se você quer comentar algo. Pode ir, João, fica à vontade. Ia comentar que a gente teve mais um exemplo de censura aos palestinos recentemente. Eu vi essa notícia ontem, não sei se você viu, mas um ator do filme A Voz de Indy Rajab, que foi um filme que a Lu comentou, agora eu não lembro se você comentou no episódio ou se a gente conversou em off. Eu acho que eu comentei no episódio, gente, que é um filme feito por uma diretora da Tunísia, mas que fala sobre um acontecimento da Palestina e está indicado ao Oscar de melhor filme internacional. E um dos atores que participa do filme, que é palestino, foi o que, Luana? Impedido de ir para a cerimônia do Oscar, porque ele não recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos. Então, assim, mais um caso entre vários outros, que, assim, infelizmente, se você abrir o jornal vai ter, mas como é fácil para o Ocidente, especificamente Estados Unidos e Europa, censurarem os palestinos, né? Até nos 2 casos aqui, tanto da Adânia quanto no do ator, até quando, em teoria, você está indo ser homenageado. Quando o seu trabalho está sendo reconhecido e fala, mas palestino vai ficar complicado, né, de autorizar a sua entrada aqui. A gente sabe também que os Estados Unidos, né, atualmente estão proibindo várias entradas. Não são só os palestinos, Vou né, fazer João? essa ressalva aqui, não é um problema direcionado só à Palestina, né, os Estados Unidos estão com uma medida de política exterior tosca, né, para não dizer outras coisas, mas, obviamente, o fato de ser um árabe, de ser da Palestina, tem um peso ali dentro do contexto político dos Estados Unidos atual, ainda mais com a guerra agora no Irã, etc, etc, né? E ia comentar que eu assisti a resenha deste filme da grande Isabella Boscov, rainha, recomendo todo mundo ir no canal dela. Usamos várias vírgulas dela aqui. É uma obra-prima. Usamos, rainha deusa também. E ela termina fazendo um comentário que eu achei pertinente, por isso que eu vou fazer o gancho com o livro, porque ela, no filme, né, é uma criança também que está exposta ali aos efeitos da guerra, e entre outros. E aqui a gente começa com uma criança, na primeira parte, sendo violentada de várias formas. E a Isabela veio dizer que, entre outras reflexões maravilhosas que ela faz na resenha, não tem nada mais que ateste a nossa falência enquanto ser humano do que quando a gente agride uma criança em contexto de guerra. Mostra que, assim, todas as barreiras já foram cruzadas. Quando você começa a agredir as crianças, significa que você está disposto a tudo, que você já se desumanizou completamente, não existe mais moral, não existe mais aspecto religioso, aspecto pessoal que te freie a partir do momento que você se sente muito confortável em atacar, em matar, em violentar as crianças. Mas ela diz também, e eu acho muito interessante, que não há nada também que provoque um não esquecimento em quem foi agredido tão grande quanto uma criança é violentada. A partir do momento que você violenta uma criança, saiba que essa guerra não vai ter fim, porque essa população que foi agredida, ela não vai esquecer, ela não tem como não esquecer. E aí, quando você acha que você está mostrando poder, na verdade, você está retroalimentando esse processo de guerra, porque vai ser praticamente impossível que aquela população esqueça do que foi feito, né? E essa população tem toda a razão em não esquecer o que aconteceu. Então, eu gostei muito dessa reflexão dela, porque ela até termina com uma ironia dizendo assim, e assim caminhamos. Não sei se a gente falou de forma explícita, mas a Dani Schible é palestina, né? Atualmente ela mora na Alemanha, o que torna o episódio de Frankfurt mais bizarro, na minha opinião. Tem mais camadas ali. Deve ter sido muito difícil para ela, porque afinal é o país
em que ela mora, né, que está negando a ela um acesso, uma visibilidade, então acho que isso também tem o seu grau de violência, né? Mas ela reside na Alemanha e fica a sugestão aqui, né, João? Eu acho que dos livros que a gente recomendou, talvez seja um dos de mais fácil leitura, assim. Eu acho que o tema é muito complicado, não tem como não É ser. pesado, é violento, principalmente a primeira parte, né? Exatamente, mas é uma escrita bastante fluida, eu acho que, e é um livro curto, né? Ele é contemporâneo, né? Uma literatura contemporânea, então a questão da linguagem é mais próxima. Eu acho que fica bastante a sugestão, assim, se vocês quiserem começar a ler, talvez nunca tenham tido contato com literatura palestina, autoria palestina, acho que fica a super recomendação aqui do Detalhe Menor. Eu acho um livro muito acessível pra gente. E assim. um livro curto, né? Eu acho que funciona bem porque é um tema muito complexo, muito violento. A gente entende que às vezes, né, nem sempre a gente está bem white people problem que eu vou falar, mas a gente entende que às vezes você não está num clima, principalmente aqui, aí não tão white people problem, mas porque envolve violência contra criança. A gente sabe que isso é uma temática, e tem que ser mesmo, né? Uma temática bastante incômoda para ler, que às vezes mexe com gatilhos, mas acho que o fato de ser um livro curto também funciona como uma porta de entrada, porque às vezes você não quer ler um livro que tenha 300, 400 páginas desse sofrimento. Então, talvez funcione como uma possibilidade de começo, né, a partir dessas discussões políticas que a gente tentou aqui, muito humildemente, dissecar em 3 episódios. E acho muito interessante esse talento da concisão. Acho que em 100 páginas ela escreve muito, eu acho que a gente entende, ou pelo menos consegue empatizar e entender melhor o que é a vida sob ocupação, né? Eu acho que ela consegue, um trabalho muito bem feito mesmo de linguagem ali, passar pra gente essa sensação, essa emoção mesmo. Então eu acho um livro muito bem realizado, assim, para mim o Detalhe Menor é um livro muito bem realizado. Muito redondinho na proposta. Mas é isso. Ó, combinandinhos. Eu e Luana, sem combinar, estamos de verde, ó. Super planejado, né, João? Como tudo. Neste podcast. E aí voltamos semana que vem, então? Com temática mais alegre ou não? Vamos mudar a temática. É uma temática bem mais alegre, Já sabemos bem mais qual alegre. Esperamos que mais alegre ainda. Depende aí de decisões externas a nós. Mas estamos aqui na torcida. Hoje é dia de Oscar. Hoje é dia de Oscar. Eu e o João fizemos um bolão. Nós dois, mais a Michelle. Quem é Michelle? Quem é? Conta pra gente. Nossa companheira de Livros e Listas Corporation aqui. Ela é a mediadora do nosso clube de leitura. Vocês sabiam que a gente tem um clube de leitura? Pois temos. Não sabia. É mesmo, Foi, a gente não sabia. Nossa próxima leitura vai ser A Cor Púrpura. Já está sendo, na verdade, né? O nosso próximo encontro vai ser sobre A Cor Púrpura. Que é um livro leve, divertido. Não, gente, não é. É pesadíssimo também. Mas é muito bonito, muito bonito. Mas temos esse clube de leitura, a gente escolhe livros que tenham adaptações para o cinema. Então a gente lê o livro, vê o filme, conversa sobre as 2 obras no nosso clube. Já tivemos 2 encontros, né, João? Foram muito divertidos. Então, se vocês quiserem mais informações, tem no nosso Instagram, Livros e Listas Pod, e também no nosso Apoia-se, né? apoia.se/Livros e Listas Pod. Lembrando que o Clube de Leitura é uma das nossas recompensas para os nossos apoiadores aqui, para todo mundo que ajuda, João, a manter este projeto vivo. Por favor. Inclusive, no próximo episódio, a gente tem novos apoiadores para darmos boas-vindas. A gente fez uma listinha aqui. No próximo episódio, a gente vai oficializar, porque eles já estão no grupo, mas aí a gente oficializa aqui o apoio e dá as boas-vindas registradas para esses novos apoiadores que estão ajudando demais a gente. E, inclusive, vou dar um pequeno spoiler aqui. O próximo episódio tem a ver com cinema. E mais não digo. Tem a ver com cinema. Estava falando isso, né? Que fizemos o nosso bolão aqui, nós 3. Vamos ver quem ganha, quem acerta. Eu acho que não serei eu, porque eu votei com o coração, João.
O que geralmente não dá certo. Eu vou ter com o coração também, porque temos 5 indicações para o Brasil. 5 indicações, gente. Olha que ano maravilhoso. Só se fala no Brasil, no exterior, gente. 4 indicações para o Agente Secreto, incluindo melhor filme e melhor filme internacional. Além disso, teve melhor ator e melhor elenco. E o Adolfo Veloso, que é o diretor de fotografia de Sonhos de Trem. Exatamente. Estamos muito felizes. Daqui a pouco tem Oscar. Vamos ver. No próximo episódio a gente conta quem ganhou o bolão, né, João? E quem ganhou o Oscar. Achei que você ia falar. No próximo episódio a gente conta quem ganhou o Oscar. Talvez o próximo episódio tenha a ver com isso. Talvez, hein? Fica quase a dar um spoiler aqui. Melhor ator, acho que o Eduardo Luiz... o Timothée Chalamet não deve ganhar. Deve ir pro... Confundi, são muito próximos. Mas... torcendo aí pelo Wagner Moura, pelo grande Wagner Moura. 2 anos seguidos, gente. Isso é muito legal, de reconhecimento da arte brasileira no macro e no individual também, né? Quando você reconhece os talentos individuais. Ano passado teve a diva Mor, Fernanda Torres. Esse ano teve Wagner Moura. E na minha cabeça de virginiano agora tem que ser uma sequência. Ano que vem tem que ser Lázaro Ramos, depois Gira Paz. Eu quero que todos os atores de Saneamento Básico filme sejam indicados. Camila Pitanga, Então maravilhosa. é a Camila Pitanga. Aqui, como é que era? Sirlene? Queremos Sirlene no Oscar do ano que vem. Ah, eu amo, gente. E agora vamos começar a ganhar. Já ganhamos um ano passado, mas agora vamos aumentar. Foguete não tem ré. Brasil no Brasil! Sim, e deixar um recado. Quer deixar um recado pro Wagner Moura? Que eu tenho certeza que ele está nos ouvindo, Luana. Qual o recado, João? Fica à vontade. Estamos com você, Wagner. Nos nossos corações, o Oscar já é seu. A gente talvez tenha tido um pouco de dificuldade de se concentrar nos primeiros minutos de filme, né, João? Nossa, foi muito difícil pra mim. Wagner Moura está especialmente saboroso naquele começo, e depois, pra mim, vai ficar um pouco mais difícil quando eu conseguir finalmente me concentrar. O Gabriel Leone aparece. Com um pirulito na boca. Aí realmente eu tive que ver o filme voltando várias vezes, assim, que eu falo, eu não tô entendendo, o que tá acontecendo, que esse homem tá com esse pirulito, socorro. Que velha safada! Fica aqui nossa grande homenagem. É isso, gente. Fiquem bem, sobrevivam a próxima semana. Tomara que no próximo episódio a gente tenha boas notícias de Oscar. E qual a palavra do episódio? Esqueci, João. Nossa Senhora. Eu vi, eu percebi. Oxente, onde estou com a cabeça? Dona Aranha. Dona Aranha. Achei bom, João. Comentem Dona Aranha, que tem tudo a ver com esse episódio. Tudo a ver, esse clima gostoso. Super Lúdico, que é um livro para adolescentes, para criança. Memória infantil, a Dona Aranha que subiu pela parede. Veio né, o Israel João? forte e a derrubou. Mas vamos comentar Dona Aranha. E é isso, e torcer pelo Oscar. É isso, gente. Beijo grande pra todo mundo. Até mais. Beijo, beijo, gente. Até. A Glória com seu cortejo de horrores.